Olá, investidores! Sextou! Dia 1º de agosto, primeiro dia do mês de agosto, estamos iniciando aqui o nosso giro de gráficos semanal. Meu nome é Marcelo Levi, eu sou economista e também sou analista CNPI pleno. Hoje vamos falar do Ibovespa, gráfico diário, gráfico semanal, vamos falar do mercado americano, do dólar, das DIs. Separei aqui diversos ativos aqui para comentar com vocês. Então, se vocês gostam desse conteúdo gráfico, deixem o like no vídeo, compartilhem o vídeo com amigos, com conhecidos, para que mais pessoas possam aqui estar no canal com a gente. Comentem no vídeo, podem fazer perguntas no vídeo. Né? Nesse momento de muita instabilidade do mercado, nós podemos debater bastante isso, pode auxiliar e ajudar vocês na tomada de decisão. Vamos falar um pouco, então, do Ibovespa gráfico diário que está na tela. Então, tivemos uma semana bem morna, né? A semana não teve grandes saltos. Claro que alguns ativos se mexeram mais que outros, alguns ativos mais voláteis, mas a gente vê que o mercado caiu no dia 28 de julho, que foi na segunda-feira. O mercado subiu no dia 29 de julho, depois no dia 30 subiu mais um pouquinho, 0,95. Na quinta, ontem, o mercado caiu, mas estava caindo mais e recuperou durante o pregão, e hoje deixa um candlezinho tão pequeno, uma queda de 0,48. O mercado praticamente não saiu do lugar essa semana. Já que foi a semana do tarifaço, né? Na verdade, a tarifa nem entrou em vigor ainda, que foi adiado por uma semana, né? Então, mas a gente já sabe dos produtos que são isentos pela tarifa, dos produtos que foram isentos, e tem a maioria das tarifas, aí uma média de tarifa aí em torno de 29%, tá? 29% ou 30%, uma média de tarifas, que é uma média bem alta, né? Então, a gente vai ver agora se cabe ou não negociação nas próximas semanas, tá? Mas, por enquanto, não tem muita coisa aí para mudar esse cenário do Ibovespa. A gente vê o Ibovespa perdeu as médias de 9, de 21 períodos, não tem zigue-zague descendente, isso não tem. O que a gente tem é uma queda única, que a gente veio desde lá dos 141 mil para 132 mil. Como eu falei, a análise da semana passada continua dessa semana. Eu acredito ainda que a Bolsa vai fazer um teste maior na região de média móvel de 200 períodos, que é aqui nos 130 mil. E esse teste vai ser importante para entrar compra. Se não entrar em compra, eu acho que a Bolsa vai vir aqui para o fundão, nos 123 mil pontos, e aqui é compra claríssima, tá? Então, já deixo aí os pontos anotados para vocês. 130 mil, para mim, é o alvo do Ibovespa de curto prazo. E se as coisas se estressarem muito, como está estressado mesmo no Brasil, né? A gente vive numa situação que a gente nunca viveu, né, no mercado. O pessoal vai falar o período da Dilma. Não, o período da Dilma não foi um período assim. O período da Dilma foi um período de catástrofe econômica. Agora a gente está num período de praticamente uma catástrofe política, né? Um período difícil de se conviver. Então a gente está com essa problemática aí que acaba agravando os ativos. A gente vê as empresas soltando resultados, são resultados bons ainda, né? Teve resultado da Marco Polo hoje, que foi um belo resultado. Eu sempre falei da Marco Polo, está aí nos meus últimos vídeos falando da Marco Polo. Vocês podem olhar o vídeo anterior, que eu falo da Marco Polo, inclusive coloquei ela no vídeo anterior, no anterior também. Então venho falando, o pessoal do grupo sabe. E a gente sabe aquilo que está muito bem e aquilo que não está bem. Né? Aquilo que está rateando, algumas coisas estão rateando através da própria tarifa do Trump, e outras coisas estão tão ruins porque a empresa já deu sinais que com esses juros altos, ou ela desalavanca, ela começa a vender ativos para que possa sobreviver nesse mercado de juros altos por muito tempo, como o próprio Copom fala, né? Ou ela acaba morrendo. Né? Então é esse o cenário de juros alto muito tempo, é um cenário
avassalador para algumas empresas, tá? Mas essa é a hora de compra a longo prazo. Se você acredita ainda no Brasil, claro, tem que acreditar, porque se você não acredita no Brasil, bicho, aí tu tem que vender tudo, vender imóvel, vender tua renda fixa, dolarizar todo, praticamente todo o seu patrimônio. Agora, se você acredita que pode mudar alguma coisa, eu acho que tem ótimas opções de investimento aqui na nossa bolsa e eu convido a vocês a fazer parte do nosso grupo para que a gente possa fazer investimentos nesse momento de turbulento, né? É um momento de muita turbulência. Então, é o momento para comprar aos poucos, tá? Pensando em fundamento, tá? Então, Ibovespa 130 mil no gráfico. Aqui a gente pode olhar o semanal, a gente fecha a semana com um candlezinho pequeno, como eu falei, não teve muita movimentação, uma queda de 0,81 na semana, mas a gente fecha a semana, o fechamento de hoje foi 132,437, que foi abaixo da mínima da semana passada, o que dá uma característica de continuidade do movimento de queda. Tu vê que a gente já perdeu a 21, tá? Somente um candle forte aqui, virando as médias, que faz a gente imaginar que a retomada vai acontecer. Enquanto isso, a gente acredita que o Ibovespa vai escorregar um pouco mais, tá? Conforme eu falei ali na análise do gráfico diário. A gente pode olhar aqui o mercado americano que caiu bem hoje, né? A gente pode tirar isso aqui, caiu bem hoje e sugere uma correção agora. Percebe que o S&P futuro ele está abaixo já da média móvel de 21 períodos, né? Então, sugere uma correção, mas a tendência de alta pode ser que venha buscar aqui a MM200, aqui esse suporte aqui nos 6.000. Tá? Então, sugere uma correção no S&P. Essas tarifas estão dando o que falar no mundo inteiro, entendeu? Então, não o mercado americano também vai ser um mercado volátil a partir de agora. Né? A gente vê que o dólar, muita gente dolarizou por causa do medo político, né? Como falei para vocês, e tem tudo a ver mesmo esse receio, tá? Não estou questionando o receio, não. Muito pelo contrário, acho que todo mundo tem que ter pelo menos um percentualzinho ali, 20%, 30% em dólar, tá? Só que a gente vê o dólar também fraco, né? O dólar fraco no mundo, o dólar está sendo posto à prova. O dólar está fraco frente ao euro, o euro está mais forte que o dólar, né? Entre as pares das moedas globais, o DXY vem muito mal ali, o dólar contra outras moedas e o dólar contra o real, apesar dessa confusão toda aqui no contexto político local, né? Que poderia fazer com que o dólar buscasse aqui os 5,90, 5,80, o dólar até que está bem comportado, né? Hoje a gente teve uma queda de 1,19 no dólar, então o dólar está bem comportado. Não vejo ainda um cenário de alta, não, tá? Para eu ver um cenário de alta, eu tenho que ver o dólar passando 5,70. Se o dólar passar os 5,70 e confirmar, aí a gente vai ver o dólar buscar aqui 5,90, R$ 6, aí sim, tá? Por enquanto, não tem nada. Inclusive, na semana, o dólar fecha em queda, tá? O dólar fechando uma quedinha aí na semana de 0,51. Tu vê a fragilidade aí no semanal, né? Parece até venda isso aqui. Tocou na 9 e pode voltar a cair. Então, assim, o contexto meio que bagunçou geral, né? A verdade é essa, bagunçou geral, pessoal. Agora, eu separei alguns ativos, algumas pessoas comentaram para eu comentar no vídeo alguns ativos e eu vou comentar. E alguns ativos aqui que eu selecionei também para vocês, tá? A Pets é o primeiro ativo que eu vou comentar nesse vídeo, porque eu venho vendo a Pets ganhando uma certa força, tanto a nível de fluxo. A XP, inclusive, está com uma participação superior a 10% na Pets, ela vem comprando Pets, tá? E eu estou vendo uma certa força, apesar da tendência ainda ser frágil, tá? Então, mas eu estou vendo uma certa força, a Pets ganhar essa força ao longo do tempo. Eu preciso ver a Pets passar essa região aqui, que tem até MM200, tá? O semanal, você vê que as bandas estão muito estreitas. O ideal é fazer a compra na Pets pelo semanal.
se ela romper o semanal aqui, abrindo essas bandas que estão laterais desde março de 2024. Olha, desde março não, desde aqui, ó, desde novembro de 23, a Pets trabalha numa região entre R$ 3 e 5. Então, assim, é muito, muito tempo nessa região aqui, né? Então, a gente tem que ver se a Pets abrir aqui no semanal, né? No diário, parece que está começando a ganhar força, então vamos ficar de olho aí, tá bom? Segundo ativo que eu gosto muito, 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 muito. Apesar de não ser um ativo tão barato, porque ela é premium, mas eu gosto demais dessa empresa. Vivara, tá? Gosto muito mesmo. Para mim, está entre as melhores aí do varejo do Brasil e tem uma certa qualidade e é diferente das outras, vestuário e tal. A Vivara, ela tem um. Eu vou falar, apesar de ser um contexto de gráfico aqui, mas eu vou falar aqui um pouco do fundamento da Vivara. A Vivara, ela tem um depósito lá no Amazonas, né, em Manaus, que é muito interessante, é um depósito gigante de ouro. E o que ela faz? Ela traz o ouro para a loja, a coleção, né? Aí a coleção não deu certo, ela volta esse ouro para lá e ela refaz uma nova coleção, ou seja, não há perda, não há perda desse ouro, entendeu? Então é diferente de um vestuário aí, quando a coleção não vende, né? Não vai poder guardar em estoque, isso aí é um custo muito grande, né? A Vivara faz isso, ó, rapidamente, ela transforma o produto de uma coleção para outro, né? Fora a qualidade da Life, que as lojas da Vivara que vem em crescimento acelerado. Então eu gosto bastante dessa empresa que tem margem alta, que tem endividamento totalmente controlado, né? Tem mais caixa que dívida. Então eu gosto bastante dela e graficamente ela vem muito bem, tá? Você pode olhar o semanal aqui para mim, apesar de lateral ainda, ela vem com contexto mais de alta no diário, ó. Já fez vários zigue-zague ascendente, vem aqui na lateralização, tá? Eu gosto dessa empresa aqui, tá? A Marco Polo que eu venho falando, ó, olha o tamanho do volumaço hoje, né? Então a Marco Polo foi embora, ótimo resultado, subiu 7,63 hoje e agora é esperar um recuo para comprar. Esperar um recuo para comprar para quem quiser se posicionar no ativo, gosto bastante. Outro ativo que eu gosto bastante, eu venho falando, é a Moura do B. A Moura do B é uma incorporadora do Nordeste brasileiro, né? Ela é focada no Nordeste, todos os terrenos dela são no Nordeste, né? Em todos os lugares, Paraíba, Fortaleza, Recife, né? E vários outros lugares. A Moura do B, ela tem uma diferença bem grande das outras incorporadoras, e a questão principal da Moura é o seguinte: ela contrata pessoas, né, para trabalhar sob o regime de empreitada, sobre fazer exatamente, por exemplo, ela tem uma construção para fazer, ela contrata essa pessoa para fazer a construção. Ela não tem funcionários, por exemplo, empregados de carteira assinada, né, para fazer várias obras ao mesmo tempo. Não, ela contrata para aquilo ali, tá? E depois aquele empregado sai fora, né? Ele não fica na empresa. Então, assim, é bem interessante. Eu esqueci o nome do regime, mas isso gera uma margem muito boa para ela, uma empresa com margem boas, e que está voando no Nordeste. Acho que vai ter um brilhante resultado que sai agora na segunda semana de agosto. Vai ter um brilhante resultado, vocês vão ver. A Moura vai começar, já está pagando dividendo. É uma empresa muito boa, tá? Que tem uma questão diferente aí, fora que ela tem coisas novas querendo entrar em Minha Casa Minha Vida, que é um nicho muito bom, tá? Então, Moura, eu gosto, graficamente eu gosto, eu acho que vai buscar aqui os 24,77. Se vier um bom resultado, vai romper igual a Marco Polo rompeu, tá? Ela está muito parecida até com a Vivara, né? No questão de gráfico. Eu gosto. BR Partners eu gosto bastante, é um banco que eu gosto, né? A gente tem dividendos trimestrais aí importantes, né? Bons dividendos trimestrais. Eu acho que graficamente ela está ok,
Tá abaixo das médias? Tá. Ainda não tem setup de compra. Para ter um setup de compra, tem que virar essas médias aqui. Eu acho que é um banco interessante aí nesse meio. A gente pode até olhar os outros bancos, a gente está vendo aí uns problemas muito grandes. Hoje o Banco do Brasil pesou muito, eu vou olhar aqui com vocês, né? Mas pesou demais por conta de um zoom de mercado, não é pelo resultado, mas por um zoom de mercado que, enquanto o Bradesco e o Itaú vai seguir a lei Magnitsky, né, o que ela fala, né, que não pode ter, o cara que sofre a lei Magnitsky, ele não pode ter movimentação tanto de cartão internacional quanto de nacional, né? Então, que acontece? O Banco do Brasil se posicionou divergente dos outros bancos a princípio, contratou uma empresa um escritório de advocacia, se eu não me engano, para validar que só cartão internacional. Então, assim, tem um risco grande aí de ser penalizado, né? E penalização forte que pode atingir as ADRs dela e um monte de operação que ela faz lá fora também, tá? Então fiquem de olho aí. A gente pode olhar os outros bancos. A gente vai olhar Itaú primeiro, né? O Itaú, tu vê que o Itaú caiu 0,61, não é nada, assim, não é nada hoje, ainda tá super de boa aqui graficamente, né? Não tá forte, mas também não tá, né, ruim. Eu acho que é um banco que tá legal e que se vier um resultado bom, volta a subir, né? E o Bradesco também apresentou um bom resultado, até com nova melhora. Gostei do resultado do Bradesco. Não foi maravilhoso, mas teve uma pequena melhora. Isso é legal, né? Tá melhorando aos poucos. Já foram 2 resultados melhores. Bradesco, claro que tem uma provisão grande ainda de devedores de inadimplência, né? Mas tá ok. Hoje até subiu 0,19, enquanto o Banco do Brasil, que teve essa divergência, a gente pode olhar aqui, o Banco do Brasil deu-lhe uma pancada, principalmente no fim do dia. A gente pode olhar aqui os 15 minutos. Olha aqui isso aqui. Isso aqui é o resultado de que o mercado começou a se desesperar com o banco, né? Já que não vinha com resultados bons, ainda tem essa situação aí. Foi depois das 3h30 que desovaram o Banco do Brasil. Desovaram. E para mim vem mais para baixo, tá? Até porque eu espero um resultado fraco do Banco do Brasil, tá? Não espero um resultado forte. Eu acho que o ROI vai cair do banco, pelo menos mais 1 ou 2% aí, eu acho que vai cair. E então, assim, eu não duvidaria do Banco do Brasil buscar uma região mais abaixo, tá? Uma região aqui de R$ 15, quiçá até 13, tá? Mas eu acho que na região de 14, R$ 15, 14, de 15 a 13 eu acho já uma região boa para comprar, se não for uma queda desastrosa, né, no resultado, né? Aí, se não for, por exemplo, se tu comprar Banco do Brasil para longo prazo, nos 14, nos 13, né, você está garantindo aí um dividendo, mesmo que o lucro recuando, a gente colocando isso na conta, que o lucro recuou, comprando a 15, você consegue garantir aí quase 9, 10% de dividendo, né? E a 13 mais ainda. Então, acho interessante o banco aí, se cair mais, pode abrir uma janela de oportunidade aí mais para frente, tá? Não agora, tá, pessoal? Segue o gráfico. Um ativo que eu estou gostando bastante aqui é o Unipar, né? Eu coloco aqui o Unipar, que eu acho que está bem legal, tá? A nível de semanal. Vem falando da Unipar a nível de semanal. Acho que ela tocou na 21. Para mim, é um gatilho de oportunidade se superar uma máxima na semana, né? Se a gente vê a Unipar superando uma máxima, eu acho que é compra, tá? O diário ainda está fraco, tentou ir hoje, não conseguiu ir. O mercado pesou também lá fora, né? E aí causou toda essa turbulência, tá bom? Pessoal, vou fazer um convite para vocês entrarem aqui no nosso grupo da Turbo Invest. A gente fala muito de gráfico, mas a gente fala muito de fundamento e a gente pega exatamente aquele iniciante, né? Aquele iniciante que tem dificuldade, né? E resolve para ele, ajuda ele,
né, a entender melhor o mercado, né? O nosso grupo é um grupo, tem uma parte do grupo que é aberto, que a gente pode trocar informação, e tem a parte de recomendação de swing trade, position trade, que é fechado. Além disso, tem as carteiras de longo prazo que estão lindas, já estão lá no site para que vocês peguem small caps, dividendo e valor para vocês verem, tá? E nós temos um produto mais barato e mais acessível do mercado para o iniciante, tá? O valor é R$ 74,90 no nosso produto. Eu vou colocar ali o link na descrição do vídeo, tá? Não esqueçam, por favor, daquele joinha e podem comentar no vídeo. Estou à disposição para respondê-lo no que e ajudar naquilo que for necessário. Um grande abraço para vocês, um ótimo final de semana. Valeu!